Boa noite, irmãos. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E nessa noite, antes de começarmos aí a mensagem, gostaria de agradecer primeiramente a esta casa, aos meus irmãos, aos presbíteros, ao pastor que depositaram confiança em mim nessa noite para trazer a mensagem que não é minha, mas da parte do nosso Deus, esse Deus que acabamos de louvar e enaltecer. E para a exposição de hoje, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Santo Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela porção da tua palavra lida. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade de entender nessa noite aquilo que a tua palavra traz e aquilo que a tua palavra exige que nós, como seus filhos e filhas, devemos proceder. Peço que o teu Santo Espírito, neste momento, ilumine as nossas mentes, abram os nossos ouvidos, para que possamos compreender em profundidade o que a porção da sua palavra lida neste momento diz a nós. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Faltam mais ou menos 27 dias para o final de 2023. O que você pretendia fazer nesse ano e não fez? E o que pretende fazer no próximo ano? Estudos? Algo relacionado à sua profissão? O que te frustrou nesse ano que você não conseguiu realizar? Nós, a cada final de ano, muitos de nós costumamos a fazer aquele planejamento para o próximo ano. Temos uma lista de coisas que desejamos. Mudanças de comportamento. Há pessoas que planejam mudanças no seu físico, na sua saúde, no seu comportamento mental. Essas mudanças, essa lista nesse planejamento, muitas vezes ela é recheada apenas com aquilo que nos agradam. Se a gente for fazer ali uma análise da nossa lista, tudo é para nós. Para agradar o nosso ego, para nos satisfazer. E lá no final, tem algo relacionado à caminhada cristã, ao reino de Deus, à igreja. Mas será que é isso que Deus espera de você? Coisas que até o ímpio, o descrente faria? Será que essa é a perfeita vontade de Deus?
Porque no final de cada ano e durante o ano, a nossa expectativa é que Deus nos abençoe e nos conceda as coisas que desejamos, que nos agrade. Porém, a caminhada cristã é o oposto disso. Ela é vivida por aquilo que já recebemos de Deus e por aquilo que devemos entregar a Deus o tempo todo. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos e ele trata exatamente disso. Se pegarmos ali, desde o capítulo 1, nós vamos entender que a partir dos capítulos 1, 2 e 3, nós vamos entender que nós éramos merecedores da ira de Deus como pecadores. A nossa lista ela é bem presunçosa muitas vezes. E muitas vezes nós exigimos de Deus coisas relativamente absurdas. Nos frustramos e nos esquecemos que éramos merecedores da ira de Deus como pecadores. Mas a partir dos capítulos 3, 4 e 5 de Romanos, nós vamos ver que Deus, de forma graciosa e gratuita, nos justifica mediante a fé em Cristo Jesus. Nos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, nós vemos que ele nos uniu a Cristo, derramou o seu Espírito em nós, para vivermos uma vida de santificação, libertos do poder do pecado e da condenação da lei. E nos capítulos 9 e 11, e tudo isso Deus fez não porque tenha visto bondade em nós, mas por sua livre vontade e misericórdia, nos escolheu para sermos dele. Em resposta a isso que Deus fez, Paulo, lá no final do capítulo 11, tem a doxologia de Paulo. Paulo o adorou, dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo o adorou. E assim como Paulo respondeu com adoração a Deus, nós também precisamos fazer. E é isso que Paulo mostra a partir do capítulo 12. O que devemos oferecer a Deus na vida, na prática, como resposta às misericórdias de Deus. Diante disso, nós temos o tema dessa noite, que é vivendo em resposta às misericórdias de Deus. E nós chegamos aqui no verso 1, que acabamos de ler, do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo começa com a palavra rogo-vos. Isso é mais que um apelo. Ele está rogando, é um pedido fervoroso, intenso, profundo, que expressa o desejo do coração de Paulo. Ele suplica aos seus leitores: rogo-vos. Ele não está pedindo, ele está rogando. E o pois? O pois remete a tudo o que ele disse antes do capítulo 12, de 1 a 11. Eu rogo, eu peço, pelo o que eu já tenho dito desde o capítulo 1. O que é? Pelas misericórdias. Então Paulo aqui está rogando, esse pedido fervoroso, intenso, profundo, vindo direto do seu coração. Ele está rogando aos leitores pelas misericórdias de Deus. E o que são essas misericórdias? Primeiro, misericórdia é uma ajuda,
é uma compaixão por alguém que não merece, falta de méritos. Essas misericórdias, qual Paulo cita, desde o capítulo 1 ao 11, são os atos misericordiosos de Deus. São os atos salvadores de Deus. Então Paulo diz: meus irmãos, profundamente eu te rogo a vocês, de uma forma intensa, mas não pelo que vocês fizeram, mas pelas misericórdias de Deus, pelos atos misericordiosos de Deus, pelos atos salvadores de Deus. E é isso. É esse ato misericordioso de Deus na história, por nós, sem merecermos, de um povo escolhido ou elegido desde a fundação do mundo para ser redimido. E essas misericórdias, nós, de uma forma bem rápida, podemos ver que são elas: a eleição soberana de Deus antes da fundação do mundo, a substituição por meio de Jesus Cristo na cruz pelo seu sangue, a justificação mediante a fé, pela graça, perdão dos pecados, a adoção de filhos e filhas e sermos feitos herdeiros de Deus, a concessão do Espírito Santo como selo e penhor nas nossas vidas, e a admissão dos gentios à igreja mediante a graça de Deus. É por tudo isso que Paulo roga aos irmãos. E aí nós vamos começar a entender o próximo ponto: apresentar aqui o nosso corpo como sacrifício vivo. E aí nós temos aqui então o nosso primeiro tópico da noite: entregue-se a Deus como sacrifício vivo. Como isso, meu irmão? Paulo, ele explica: apresentar o corpo como sacrifício vivo. Aqui Paulo, de forma muito intencional, está usando a linguagem tirada do sacrifício de animais do Antigo Testamento e usando para os cristãos. O apresentar é uma linguagem da época ritualista de trazer algo e oferecer a Deus. O corpo era o corpo dos animais que se oferecia sobre altar no culto do Antigo Testamento. O sacrifício descreve bem o que se fazia no culto do Antigo Testamento. E o culto, ele aponta para o culto do Antigo Testamento. Paulo, ele está usando toda essa linguagem de culto do Antigo Testamento e aplicando aos cristãos. E como era? O sacerdote, ele trazia os animais sem defeito e depois parte dos animais eram colocadas sobre o altar. E essas partes eram consumidas totalmente pelo fogo. E a fumaça dessas partes queimadas subia até Deus, de forma simbólica, que sentia o aroma que era suave. Assim era feito o culto no Antigo Testamento. Mas agora Paulo usa essa figura e, em contraste, diz que os crentes devem oferecer os seus corpos a Deus. A diferença aqui é que os crentes não oferecem mais animais como sacrifícios. Eles são os sacrifícios. Mas de que forma? Nós vamos entender. O corpo aqui, que Paulo se refere, significa a pessoa inteira. Mente, vontade, consciência, tudo que somos. Assim o cristão deve se apresentar, se entregar completamente por inteiro, sem reservas, de forma voluntária. Dessa forma. E por que sacrifício vivo? Porque o cristão não precisa ser sacrificado. Jesus já fez isso por ele.
Cristo já experimentou isso por ele na cruz do Calvário, para que agora os cristãos, sem a necessidade de passar pelo que Cristo passou, possam se oferecer em sacrifício, que é a sua entrega absoluta e total. Isto é viver uma vida de entrega, submissão e renúncia. Viver como alguém que está disposto, se necessário for, entregar a sua vida para a glória de Deus. Isso é chamado de sacrifício vivo. Sem reservas, o corpo inteiro, mente, coração, consciência, vontade. Não é 50%, não é 80%, é inteiro. É isso que o cristão é. A vida dele é sempre no altar de Deus. E novamente, se for necessário, deixar ser consumido para a glória de Deus. E essa entrega não é uma entrega sem sentido, uma entrega legalista ou meramente religioso, e sim o resultado da compreensão do que Paulo fala nos capítulos de 1 a 11 de Romanos. São os atos misericordiosos de Deus. Não é um efeito manada. Eu estou aqui porque o meu pai é crente. Eu estou aqui porque minha mãe é crente. Eu estou aqui porque meus irmãos são crentes. Não é um efeito manada. Eu estou aqui porque eu compreendi os atos misericordiosos de Deus, os atos salvadores de Deus. Então eu venho e eu me apresento. Eu me entrego totalmente, o meu corpo, como sacrifício vivo. E após essa compreensão, meus irmãos, não tem como não viver no altar de Deus como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Aí a palavra, aqui o verso também diz, santo, né? Por que santo? Porque uma vez purificados e santificados por Cristo Jesus, somos de uma forma simbólica, como aquela fumaça que sobe até Deus. Nosso sacrifício vivo sobe até Deus como aroma agradável. E o culto racional? O culto racional aqui eu creio que é em contraste com o culto do Antigo Testamento, o culto público, quando os animais eram oferecidos diante de Deus, como nós já falamos, com seus rituais. O racional, no grego, é de onde vem a palavra lógica. É uma coisa que vem de um processo mental, de um entendimento. Por isso, já que é feito com a mente, nós podemos chamar ou traduzir, como algumas traduções americanas diz, como culto espiritual. Quando Paulo fala em culto racional, não tem nada a ver com intelectualidade, e sim o cristão ter entendido tudo aquilo que foi dito e se apresentar com coerência. É o resultado do crente ter compreendido as misericórdias de Deus. E também é um culto espiritual em contraste ao Antigo Testamento e seus ritos de animais mortos. Hoje não fazemos nada disso. Nosso culto é em espírito e em verdade. Nós entendemos. Por isso é um culto racional. Nós entendemos o que cantamos. Nós entendemos o porquê oramos e para quem oramos. E aquele que nós oramos, o que ele fez na história. É com o entendimento. Não é um efeito manada. As pessoas estão indo, eu também vou. Virou uma moda ser cristão, então eu vou entrar nessa moda. Não. É algo muito mais profundo, muito mais intenso. Aquele culto do Antigo Testamento, porém, apontava para Cristo. E uma vez Cristo tendo cumprido tudo aquilo que era prefigurado, agora pela fé podemos nos apresentar a Deus. No culto nós entregamos a Deus através da adoração, dos cânticos. Ouvimos e recebemos a palavra de Deus e então saímos para servir a Deus. Esse é o sacrifício vivo,
o culto racional, culto aqui como sendo vida diária e prática. Vida diária e prática. E como podemos viver dessa maneira? Paulo diz como. E aí nós vamos nos aproximar aqui do verso 2, do nosso segundo tópico, que é: não imite o comportamento deste mundo. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Paulo começa aqui com uma primeira ordem: não vos conformeis. Na língua grega, conformeis significa entrar no esquema. Em algumas traduções nós vamos ver que não vos amoldeis, tomar forma. Não deixe que o mundo molde a sua vida. Não se amolde a maneira de viver das pessoas deste mundo. Nós somos diferentes das pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus. Nós somos diferentes das pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus e por isso agem como agem. Romanos capítulo 1, versos 26 e 31, que nós lemos no início do culto, Paulo traz uma lista. Como as pessoas da época dele viviam. Pessoas que não conheciam a Deus. Se você entender as misericórdias de Deus, não pode viver no esquema de valores deste mundo. E sim recusar, fugir, dizer não. Era também conhecida como este século, mundo, sistema de valores. Não imite o comportamento deste mundo. Nós vemos também aqui nesse mesmo verso, Paulo dizendo: transformai-vos pela renovação da mente. Nós temos uma segunda ordem. Transformai-vos. Metamorfose é a palavra grega usada por Paulo, que descreve o processo que o cristão deve passar a sua vida inteira, do pior para o melhor. Deixar que todos aqueles valores que um dia viveu, para ser semelhante cada vez mais com Cristo, é um processo diário e profundo. Como nós podemos transformar a nossa mente pela renovação? Diariamente, reorientando a nossa maneira de pensar. Antes pensávamos como um descrente. Hoje nós vemos a realidade da vida e a gente interpreta o mundo baseado nas misericórdias de Deus. Essa renovação da mente é o ponto crucial. A mente ela não pode ser excluída da vida cristã. Nós temos que ter um entendimento. Não podemos viver apenas de emoções. Se nós não nos convencermos de que precisamos renovar a mente, nós não vamos pensar como um cristão. E as nossas atitudes não serão cristãs. Reorientar a mente conforme a mente de Deus. E quando nossa mente ela é reorientada para pensar como Deus pensa, podemos experimentar. Aí sim nós podemos experimentar qual é a boa, agradável vontade dele. E vontade essa revelada nas suas escrituras. Na medida que não imitamos o mundo, mas renovamos a nossa mente parecida com a de Cristo, estamos habilitados para identificar e praticar a vontade de Deus. O que nos leva ao terceiro ponto dessa noite. Aprenda a identificar e a praticar a vontade de Deus.
Mas a gente precisa fazer uma pausa aqui e definir o que é a vontade de Deus. Existem duas frentes aqui. A primeira é a vontade revelada de Deus. É a que está aqui, nas Sagradas Escrituras, que Deus desejou compartilhar conosco. E a segunda vontade a gente chama de providência, essa é secreta. Providência. Estou desempregado. Quanto tempo ficarei desempregado? Qual porta o Senhor vai me abrir? Aos solteiros, com quem eu vou me casar? Essa é uma providência de Deus. Ela é secreta. E não é dessa que Paulo está falando aqui. Paulo está falando da revelada. É essa vontade que nós temos que aprender a identificar e a praticar. Para quê? Como o próprio texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse experimenteis não é um deguste, não é algo que vamos saborear, não é algo que vamos sentir ali o sabor. Esse experimentar significa conhecer, entender, provar no sentido de testar. É entender que está fazendo a vontade de Deus, que é boa. Por que ela é boa? Porque Deus busca o bem dos seus filhos. Perfeita porque não há engano, não há erros. E agradável porque ela satisfaz nossa mente e o nosso coração. Testar a vontade de Deus é você estar passando por alguma situação, é você tomar alguma decisão e buscar entender qual é a vontade de Deus. Você colocar a sua situação sob a palavra de Deus, colocar luz na sua situação com a vontade revelada de Deus e entender como eu devo me comportar, como eu devo agir, o que eu devo fazer nessa situação e nessa decisão. Muitas vezes há um engano. Nós tomamos decisões em certas situações por conta própria e aí nós avaliamos da seguinte forma: bom, se aconteceu é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu é porque era da vontade dele. Não, não é dessa forma. O que nós devemos avaliar é assim que Deus deseja que eu me comporte, que eu faça, que eu haja? É essa a vontade de Deus para essa situação? É desse modo como eu devo me comportar? É essa a vontade de Deus? Nós experimentamos, nós testamos a vontade de Deus, para daí sim tomarmos uma decisão. Eu arrumei um bom emprego. E um belo dia, estou ilustrando aqui uma situação. Entra um rapaz e fala: altera os números dessa nota aí que nós vamos ganhar um bom dinheirinho extra de final de ano. É essa a vontade de Deus? Será essa a vontade de Deus? Eu preciso perguntar para Deus: Deus, é só mudar um número ali, faz de conta que eu digitei errado ali na correria. Não, não é assim que nós procedemos. Tudo nós temos que colocar sob a vontade de Deus. E aí nós vamos experimentar, porque ela é boa, porque ela é perfeita e agradável a Deus. E diante de tudo isso, nós temos aqui uma conclusão desses dois versos, que diz muita coisa. Primeiro, Paulo, dos capítulos 1 a 11, de uma forma muito magistral, nós já aprendemos aqui que a carta de Romanos tinha como intenção, lógico, se comunicar com os irmãos,
ter comunhão com os irmãos, mas Paulo vislumbrava evangelizar na Espanha. Então ele traz essa carta aos Romanos por uma série de questões. Ele queria expor àquela igreja que ele não fundou o teu evangelho, o evangelho que ele pregava, o evangelho de Cristo Jesus. Então essa carta é como se fosse uma espécie da sistemática ali do evangelho que Paulo pregava, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que, como lemos, tem o poder para transformar a vida das pessoas. E dessa forma magistral, Paulo vem expondo cada ponto, amarrando os atos misericordiosos de Deus durante a história. Então a primeira parte, que é dos capítulos 1 a 11, a gente pode dizer que é a parte teológica da carta, mas depois vem a parte prática, que é a partir do verso 12. E Paulo já começa, quer dizer, a partir do capítulo 12, e Paulo já começa o capítulo 12 dizendo: meus irmãos, eu estou rogando por vocês, mas não é pelo que vocês estão fazendo, não é pelo seu planejamento, pelo seu modo que vocês estão vivendo, mas é por essas misericórdias de Deus, é por esses atos misericordiosos de Deus, que não são poucos. Nós vemos aí a eleição soberana de Deus antes da fundação do mundo, a substituição por meio de Cristo Jesus na cruz, pelo seu sangue precioso. Nós éramos merecedores da ira de Deus. A adoção de filhos e filhas, de sermos feitos herdeiros de Deus, a concessão do Espírito Santo como selo e penhor, e a admissão dos gentios à igreja mediante a graça de Deus. E nós entendemos aqui que, então, que a vida cristã começa com a misericórdia de Deus por nós, e depois vem o que devemos fazer por Ele e como nos entregamos a Ele na prática. Deus primeiro faz algo por nós, mostra a sua misericórdia, nos perdoa, nos recebe, nos justifica, e depois disso precisamos andar como filhos e filhas de Deus e viver com gratidão, louvor e adoração. Nós não vamos viver mais nos cultos e na nossa vida de maneira fria e mecânica, porque tudo isso que Paulo diz sobre as misericórdias de Deus, tudo isso deve mexer com o nosso coração e com a nossa vida, para prestar um culto a Deus que parta com o que temos de mais profundo em nosso coração. Nossa relação com Deus não é apenas seguir os ritos de um culto, e sim expressar a Deus a nossa verdadeira adoração, gratidão, e se entregar de forma incondicional, desejar estar no centro da vontade de Deus e viver em compromisso diariamente. Vamos pegar a nossa lista, nossa almejada lista de final de ano. Ano que vem eu quero fazer isso, ano que vem eu quero fazer aquilo, ano que vem eu quero quitar meu financiamento, ano que vem eu quero fazer minha pós-graduação, ano que vem eu quero virar CEO da minha empresa. Não estou dizendo que você ter zelo pela sua vida pessoal é pecado, mas quando todas essas coisas vêm em prioridade da vida cristã, daquilo como devemos fazer como cristãos, nós vamos nos frustrar e nós vamos reclamar. Nós vamos nos esquecer que éramos merecedores da ira de Deus e vamos começar a ser exigentes, como se nós fôssemos os senhores. Quando nós entendemos os atos misericordiosos de Deus, é aquilo que aprendemos pela manhã: uma igreja
consoladora. Vivemos numa época onde o individualismo, ele é muito intenso. É a minha vida, é a minha maneira, é o meu jeito de fazer as coisas. Para um cristão não cabe isso. Os irmãos já me conhecem, eu sou assim. Não, nós temos que nos transformar pela renovação da mente. É uma metamorfose, é diário, isso é profundo. A perfeição não é aqui, mas nós temos que buscar essas mudanças. As pessoas têm que olhar para nós como cristãos e dizer: esse verdadeiramente foi transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus realmente tem poder para transformar, porque eu conhecia essa pessoa, eu conhecia os seus atos, mas hoje eu vejo os atos misericordiosos de Deus na vida dessa pessoa. E não só isso, ela comunica esses atos com as outras pessoas. Não ficamos presos na nossa religiosidade, mas nós nos entregamos a Deus como sacrifício vivo, por inteiro, sem reservas. Nós queremos ser abençoados por Deus em nossos planos, nos nossos objetivos, 100%, não é? E por que nós queremos nos entregar a Deus apenas metade? Se der eu vou, se der eu faço. A nossa vida, ela tem que prestar um culto realmente a Deus que parta do nosso coração. A nossa relação com Deus, ela deve expressar gratidão. Ela deve expressar a nossa entrega incondicional. Nós devemos estar e desejar estar no centro da vontade de Deus. Por isso, assim como Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pois, pelas misericórdias de Deus, eu digo, entregue-se como sacrifício vivo a Deus. Não imite o mundo. Renove a sua mente para se tornar a cada dia mais semelhante a Cristo. Aprenda a identificar e a praticar a vontade de Deus. Porque ela é perfeita. Porque ela é agradável. Porque ela é boa. Não porque somos, não porque estamos no efeito manada, mas porque entendemos o que Ele fez na história por nós. Nós temos convicção da nossa fé. As pessoas não vão entender. Muitas pessoas não vão entender da onde vem a sua paz, da onde vem a sua alegria, da onde vem a sua coerência, da onde vem as suas atitudes, que muitas vezes está na contramão do mundo, do sistema de valores. Mas você sabe o porquê. Você sabe o que Deus fez na história por nós. E como aplicações na vida prática cristã, renove sua mente. Entregue-se totalmente a Deus. Seja este sacrifício vivo a Deus, sem reservas. Há uns domingos atrás nós falamos sobre amor. Mas o amor que a Bíblia nos trata é o amor ágape. É esse amor sacrificial. Por Cristo eu me sacrifico. Me sacrifico pelo meu irmão, pela minha irmã. Se nós não entendemos os atos misericordiosos de Deus, nós não vamos ter misericórdia com os nossos irmãos. É uma pena, mas eu não posso ajudar. É uma pena, mas não dá para mim ir lá hoje. É uma pena, vamos orar. E se limita apenas nisso. A vida cristã, ela está baseada
nas misericórdias de Deus. Tudo começa pela misericórdia de Deus. E nos nossos relacionamentos, a mesma coisa. Eu vou transformar a minha mente. Eu vou buscar a vontade de Deus, para que eu possa tratar as pessoas dentro de um meu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele de amizade, seja ele no local de trabalho. Mas eu vou colocar todas as minhas vontades, todas as minhas decisões à luz da vontade de Deus. Eu não vou agir por impulso, precipitadamente, mas eu vou poder, até nos meus relacionamentos, estar no centro da vontade de Deus. E na igreja, a reunião dos redimidos em Cristo, nós também vamos agir, em primeiro lugar, lembrando das misericórdias de Deus, dos atos misericordiosos. Porque Paulo rogou por esses atos, para que a gente apresente nosso corpo como sacrifício vivo. E quando a gente se apresenta como sacrifício vivo na igreja, nós, com os nossos dons e talentos, como nós temos estudado, nós serviremos bem a igreja. Mas acima de tudo, com misericórdia, com a mesma graça, com o mesmo amor que Deus derrama sobre nós. E para finalizar, como cristão ou cristã que recebeu o verdadeiro evangelho, viva neste mundo à luz das misericórdias de Deus e da eternidade, em constante transformação, e essa transformação ela tem que ser radical e visível para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.